A graça de Deus. O que é a graça? Qual é o seu significado? Vamos aqui para o nosso bloco de notas para conversarmos um pouco sobre o assunto. Primeira pergunta: o que é a graça de Deus? Nós conhecemos a graça de Deus pelo termo favor, dado por Deus que não merecemos. Favor dado por Deus que não merecemos. Não está de tudo errado. Está até certo. Só que hoje eu irei apresentar um outro lado da graça que pouco é falado, que pouco é citado. Pois bem, vamos aqui. Eu reservei este versículo. Graça salvadora. Nós poucos falamos sobre a graça salvadora do nosso Senhor. Aqui na graça salvadora, eu escolhi o versículo em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz: Paulo afirma, isso aqui é muito categórico, porque pela graça sois salvos, por meio de fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui a graça é uma razão pela qual recebemos a salvação em Jesus, sem merecimento. Isso é muito importante frisar. Não, vou botar aqui, ó. Não merecemos, porém, Ele nos deu de graça. Isso aqui é muito importante nós entendermos para continuarmos conversando, porque soa como se fosse meritocracia o que iremos conversar agora. Só que não. É interessante que nós venhamos entender alguns pontos. Paulo, ele afirma que a salvação da graça é por meio da fé. Você precisa entender isso aqui. Primeiramente, o que é a fé? Nós, às vezes, falamos de alguns assuntos que nós não dominamos, não entendemos e reproduzimos porque muitas pessoas falam e viraliza na mídia e fica até bonitinho de ser dito. O que é fé? A fé, irmãos, é acreditar em algo que não se pode tocar. Isto é fé. Acreditar em algo que não se pode tocar. É crer no improvável. Vamos botar isso aqui? Vamos botar isso aqui. É crer no improvável. Isso é fé. Crer no improvável. É fácil crer no improvável? Não. Mas é possível crer no improvável? Sim. Então aqui Paulo afirma: pela graça sois salvos. Não há outra forma de alcançar a salvação sem ser por graça. Entenda isso. Não vai distorcer o que eu estou dizendo. A salvação é por graça, mas é necessário que tenhamos fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A Bíblia fala que nós temos que crer que Ele é galardoador. A Bíblia fala que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor.
Sem fé é impossível nós acreditarmos que Ele existe. E para crer num Deus que transcende o entendimento, somente através de fé. Porque quando nós queremos idealizar Deus, quando nós queremos materializar Deus, quando nós queremos mostrar a sua existência através do nosso entendimento e nossa intelectualidade, nós falhamos, porque nós não podemos alcançar a mente de Deus. Uma certa feita, uma professora minha disse que ela entendia Deus em totalidade. Eu preferi não questioná-la por uma questão ética. Mas, irmãos, é impossível você entender Deus em totalidade. Sim, você pode entendê-lo ao que ele se deu a revelar-se através das Escrituras. Deuteronômio 29 diz que o que está encoberto é para ele e o que está revelado é para nós. Então, é desnecessário eu dizer que eu entendo Deus em plenitude. Não é possível, porque todos os dias esse Deus me surpreende e irá surpreendê-lo. Então, pois bem, por graça, a salvação vem pela graça, através da fé. Existe um versículo que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Eu decidi pôr esse versículo porque poderia abrir margem para questionamento. A fé sem obras é morta. Olha que interessante. Aqui Paulo está falando aos Efésios. Esse povo estava crendo, no início de seus ministérios, que eles poderiam alcançar salvação por feitos. Não é isso. É ajudar o próximo. Muitas pessoas pensam que está reservando lugar no céu por dizer que está ajudando as viúvas, os órfãos, irmãos. Isso é obrigação. Um certo discípulo pergunta assim para Jesus: como saberemos que estaremos fazendo para o Senhor? Ele vai responder: todas as vezes que fizerdes por um desses pequeninos, estará fazendo para mim. Então, fazer para o Senhor não é pagar dívida, é gratidão. E Tiago está falando disso. As obras voluntárias, as obras que não se podem ser pagas. Me dá um exemplo bíblico? Sim, Jó deleitou-se ao Senhor. Jó entregou tudo que tinha ao Senhor, das finanças à saúde. Então nós vemos ali Jó se entregando e o desejo do coração de Jó está para a obra de Deus. Então, quando o nosso desejo está para a obra de Deus, nós entendemos a graça de Deus, porque Deus não deu por parcialidade. Deus entregou em totalidade, que foi seu Filho. Nós vamos ver isso em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor de nós e para que tenhamos vida. Então, essa obra aqui, que está sendo dita, é uma obra voluntária. É uma obra voluntária, sem querer algo em troca. Quando nós entendemos isso, nós podemos alcançar graça. A graça é um favor, mas é necessário que tenhamos algumas diretrizes para chegarmos até a graça. Porque muito se é dito, é de graça, mas não é uma desgraça. Porque quando nós pensamos em algo de graça, nós pensamos que não temos que fazer nada. Sim, é necessário que tenhamos práticas, porque ele deixou a sua bússola. É necessário que obedeçamos, que não erramos, e mesmo quando errarmos, temos um advogado. Então significa que nós vamos errar,
mas não podemos ser reincidentes. E o que é isso? Permanecer na prática pecaminosa. Ele vai dizer lá em Mateus 7, apartai-vos de mim, vós que pratica o pecado, a iniquidade. Então, quando nós nos tornamos praticantes do pecado, nós nos afastamos do centro do querer do Senhor. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E quando nós mentimos, erramos e continuamos errando sem querer mudança, nos tornamos filho do diabo, que é o adversário, que é o enganador, que é o diludibriador. Então, iremos ficar por aqui. Quando alguém lhe perguntar agora o que é graça, podemos dizer que a graça de Deus é o amor encarnado na pessoa de Jesus. Podemos afirmar isso categoricamente. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Comente, ponha aqui suas dúvidas, que assim que possível irei estar respondendo ou até mesmo fazendo um vídeo explicativo relacionado à sua dúvida. Até uma próxima oportunidade.